Começando a nossa aula de hoje, Atos, capítulo 16. Então, Paula e Diogo, versículos 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Tá. Só para a gente lembrar, na primeira viagem de Paulo, ele foi de navio da ilha de Chipre até a Panfilha, onde ele entrou lá por Perge, depois foi para Antioquia, depois foi para Icônio, Listra e Derbe, foi a última, né? Só que agora ele está fazendo a viagem por terra. Eu vou compartilhar a tela aqui do mapa e a gente vai entender melhor isso aqui. A primeira viagem, ele saiu aqui de Jerusalém, foi por aqui, até chegar até aqui, ó. Ele foi em Atália, entrou em Perge, e daqui que ele foi para Antioquia, Icônio e Listra. E Derbe. Derbe foi a última. Agora, a viagem começou em Antioquia, eles passaram numa cidade chamada Issus, e aqui passa em Tarso, que é onde Paulo nasceu. Agora, aqui tem um desfiladeiro de montanhas. Por isso que eu não sei se era uma viagem muito confortável. A viagem de navio era bem mais confortável do que passar por esse desfiladeiro de montanhas. Mas aqui eles estão fazendo, na segunda viagem, eles vieram por aqui. Tá? Por isso que a primeira cidade vai ser Derbe. E Timóteo era da cidade de Listra, que é essa segunda aqui, tá? Então, no primeiro versículo ele fala, chegou também a Derbe, que é aqui, e a Listra, que foi aqui. Aqui é onde morava Timóteo. E ali havia um discípulo chamado Timóteo, que ele era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Isso aqui já começa a explicar algumas coisas que a gente precisa entender. Se a mãe era judia e o pai era grego, esse casamento não era bem recebido entre os judeus, porque os judeus não era permitido casar com gentios, né? Para complicar a situação, o Timóteo, como filho de judeu, a mãe era judia, ele tinha cidadania judaica, tá? Então ele era judeu, ele era entre os judeus, ele era reconhecido como judeu. O problema é que ele não foi circuncidado, né? E aí, ó, quem vai ler agora é o João Paulo. Leia o versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Legal. A gente não acabou de ver no capítulo 15 que o Concílio de Jerusalém desobrigou a circuncisão dos gentios? Lembra? Ó, circuncisão é só para judeu, gentio não precisa circuncidar. Só que Timóteo, ele era considerado judeu, porque ele era filho de judia. O pai era grego, mas ele era filho de judia. Agora, abra sua Bíblia lá em Gênesis 17, 14. Diz assim, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, para os judeus, era um caso muito sério ele ser um judeu e não ter sido circuncidado, né? O que os comentaristas dizem é que talvez o pai dele, sendo grego, não permitiu a circuncisão. Segundo a opinião, a mãe era judia, casada com grego, e ela não levou muito a sério as leis judaicas. Só que como agora Timóteo ia viajar junto com Paulo e ele era judeu, e eles estariam entrando em sinagogas e tendo contato com judeus, seria um ponto muito negativo para a viagem, né? Por isso que Paulo circuncida Timóteo. É a única vez aqui que vai aparecer Paulo forçando uma circuncisão, porque isso traria conflitos quando eles estivessem conversando com judeus. Tá bem? Ficou claro isso? Tudo bem?
Então, vamos embora agora. 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Aline, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O resultado do concílio de Jerusalém estava sendo aplicado nas demais igrejas, mesmo que a carta do concílio fosse só para Antioquia, Cilícia e Síria e Cilícia. Antioquia, Síria e Cilícia. Mas ela estava sendo divulgada nas outras cidades, tais como Derbe, como Listra, tá? Que era o resultado do concílio de Jerusalém. E uma coisa interessante no versículo 5 é que ele diz que assim, as igrejas eram fortalecidas e cresciam e aumentavam em número. É a terceira vez em Atos que ele usa essa expressão. Ou seja, o Senhor estava operando na igreja dos gentios de uma forma poderosa, fazendo grande número de convertidos e as igrejas iam crescendo. Fica para nós o alerta, na parte de missional, né, de que nós devemos acompanhar aquelas pessoas que nós evangelizamos. Isso é uma necessidade, tá? A gente acompanhar de perto as pessoas que vão sendo evangelizadas, fazendo discipulado, trabalhando a vida delas, ajudando nas dúvidas, na mudança de comportamento, tendo paciência, tendo amor, né? Porque a mudança de vida não acontece instantaneamente, né? Não é uma varinha mágica. Então, o nosso bom testemunho, mais os ensinos que vão ajudando as pessoas a modificarem, né? A se santificarem, a ter uma vida de compromisso com Deus, né? Então, é muito interessante assim, esse compromisso que Paulo tinha. Até arriscando a própria vida, ele passava novamente em todas as cidades, tá bom? Então, Fábio, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tá, Paula, leu 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles estavam aqui em Listra. A vontade de Paulo era ir para Bitínia, aqui em cima, estão vendo? Ele queria ir de Listra para Bitínia, região da Bitínia. Só que percorrendo a região Frígio-Gálata, que é essa daqui, ó, Frígio e Gálata, que é essa aqui, Galácia, Frígio-Gálata. O Espírito de Jesus não o permitiu. Essa aqui é uma frase rara aqui no livro de Atos. Normalmente é tratado como Espírito Santo, Espírito de Deus. Então, a viagem que ele queria vir aqui para o norte, indo para Bitínia, o Espírito de Jesus falou que ele deveria ir para Macedônia. Olha onde fica a Macedônia. Aqui. Completamente diferente do lugar que ele queria vir para cá. Acabou mandando ele para cá, tá bom? Então, vamos ler agora. Agora é Diogo. 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, ó, eles fizeram esse caminho, essa curva aqui, ó, contornando a região da Mísia, chegaram a Troade, que era uma cidade portuária. E aí, agora, versículo 9. À noite, Eu acho que sou eu. a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tá, essa visão sobreveio a Paulo. A gente viu no capítulo 15 que Silas também tinha dom de profecia, mas esse versículo deixa claro que o chamado veio a Paulo, tá bom? E na qual um varão macedônio estava em pé. O que deixa claro que era para Macedônia, porque ele disse explicitamente: passa a Macedônia. Então eles foram de Troade e eles teriam que vir para cá, para Macedônia, tá bom? Versículo 10.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Legal. A única coisa que chama a atenção aqui é que o verbo está no plural, procuramos. Então, é Paulo, Silas, inclui Lucas e inclui Timóteo, né? Nessa comitiva. Então, os 4, pelo menos os 4 mais os acompanhantes, decidiram imediatamente partir para Macedônia. Então, vamos lá agora, 11, a Aline. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. Ó, então, está aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Será que eu consigo? Acho que não dá. Então, em Troades, Samotrácia é esse conjunto de ilhas aqui, ó. E eles pararam em Samotrácia. Os comentaristas dizem que provavelmente eles pernoitaram aqui, pernoitaram em Samotrácia e no dia seguinte seguiram para Neápolis, que é aqui, ó, Neápolis, tá bem? E dali Pode. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Legal. Ó, então eles chegaram em Neápolis e foram para Filipos, que é essa próxima cidade. O texto diz que Filipos era a primeira do distrito, né? Macedônia, toda a Macedônia era um distrito romano. E era a Macedônia era dividida em 4 partes. E Filipos pertencia à primeira parte das 4. Só que a sede dessa primeira divisão era Anfípolis, que é essa cidade aqui, ó. Tá vendo? Embora Filipos seja uma cidade também importante, ela foi fundada em 360 a.C. Por Filipe da Macedônia, por isso que ela tem esse nome de Filipos. Aqui nessa cidade foi se esconder os assassinos de Júlio César. Um deles chamava Brutus, o outro eu não lembro o nome, né? Mas foram os assassinos de Júlio César foram... Pompeu, Renato. Oi? Pompeu era o outro assassino de Júlio César. Outro, tá, então é Pompeu e Brutus. Foram presos aqui, mortos aqui, né? E depois dele subiu ao trono Augusto César, né? Morreu Júlio César, depois subiu Augusto César. Então, Filipos era uma cidade importante, era uma cidade militar, era onde os veteranos romanos se reuniam, né? Era uma cidade bastante importante dentro do Império Romano. E aqui diz que eles permaneceram ali alguns dias. Vamos lá, Bárbara, versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Legal. No original grego, onde está, na nossa versão está escrito assim, onde nos pareceu haver um lugar de oração, né? No original lá no grego está assim, onde pensávamos haver um lugar de oração. Eles não tinham certeza de que ali havia um lugar de oração. Nessa cidade aqui de Filipos, não menciona a sinagoga. Então, assim, toda cidade que tivesse pelo menos 10 homens judeus, ela já podia ter uma sinagoga. Pelo menos 10 homens judeus. Em Filipos, o que o texto fala é que algumas mulheres já estavam lá no rio, né, na beira do rio. Eles foram pensando haver ali algum lugar de oração. E eles chegando lá, elas já se reuniam naquele lugar. E aí, vamos lá, versículo 14, Aline. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, o que o texto diz que dentro daquele grupo de mulheres havia uma que era temente a Deus e chamava-se Lídia.
ela é da cidade de Tiatira. Tiatira, só para lembrar, é uma das 7 cartas do Apocalipse. Se abrir lá em Apocalipse 2:18, o endereço está endereçando para a carta para Tiatira, tá bem? E ela é uma vendedora de púrpura. Púrpura é um tecido vermelho e ele é usado pelos nobres e pela realeza. Não é um tecido comum, tá? É um tecido caro e assim destino dos ricos, né? O que os comentaristas chamam a atenção é que, como ela é vendedora de púrpura, para os judeus, mulher não trabalhava. Quem trabalhava é o marido, é o homem que trabalha na casa. Como ela é de Tiatira, da Ásia Menor, e ela trabalha, eles pressupõem que ela seja solteira ou viúva. Se ela realmente tivesse casa com filhos e tudo, eles pressupõem que ela não seria vendedora. Embora, quando a gente vai ver aqui no versículo 15, quando ele fala assim, ela e toda a sua casa, não é explícito que são seus filhos. A sua casa pode ser irmãos, pais, servos, empregados, tá? Não necessariamente filhos. Por isso que os comentaristas deixam levantam essa possibilidade aí, que ela seria ou viúva ou solteira, tá bem? Porque ela trabalhava, né? Então tinha um emprego que demandava a atenção dela, tá ok? Fábio, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Legal. Então, assim, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. É nesse ponto que os comentaristas chamam a atenção. Toda a sua casa não implica necessariamente que ela tivesse filhos, mas pai, mãe, irmãos, servos, todos que tivessem ali na casa. E, eventualmente, filhos, se os comentaristas estiverem de alguma forma errado, né? Mas o interessante é que o batismo é uma expressão externa de algo que já tinha acontecido internamente, né? É assim que a igreja procede. Sempre precisa haver uma confirmação da sua conversão para depois haver o batismo. Por quê? Porque o batismo é simbolicamente uma entrada para a família de Deus, né? Ele substitui a circuncisão, porque circuncisão era só para homens, batismo é para homens e mulheres, mas ele pressupõe uma conversão, né? Por isso que ela se converteu e depois foi batizada, né? E Lucas chama a atenção disso, depois foi batizada, tá bem? 16 agora é o João Paulo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhamos, dava grande lucro aos seus senhores. Tá. Deixa entender no versículo 16 que aquele lugar na beira do rio passou a ser um ponto de encontro, né? Então ele fala assim, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, que era aquela beira do rio, nos saiu ao encontro uma jovem. No original, lá no grego, está escrito escrava. Alguém tem outra versão aí? Não sei se a Aline tem uma versão diferente. Não? Não? O Bárbara, a tua versão é diferente? Não? Tá. No grego, nos saiu ao encontro uma escrava, né? Aqui está traduzido como jovem, mas possessa de espírito adivinhador. Esse espírito adivinhador é espírito maligno, tá? O qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, que eram os donos daquela escrava. Na versão da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, ele diz assim, encontramos uma moça escrava possessa de um espírito. Tá bom. Essa aí ela chega mais perto do grego, né? Renato, quer que eu leia a minha?
Pode Estou ler, com uma outra versão aqui. pode ler, Fábio. Certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro por seus oráculos. Tá, então aí ela trata de jovem escrava. Isso. Tá, confere com o grego. Tá melhor do que essa daqui, que diz uma jovem, né? Mas na verdade ela era escrava. Ela não fazia necessariamente aquilo porque ela queria. Ela tinha a obrigação de fazer. Além de serva, ela tinha um espírito maligno que acabava fazendo adivinhações e eles ganhavam dinheiro nas custas dela, né? Vamos ver lá no versículo 17, quem que agora? Paula e Diogo. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. 18. Diogo. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Tá. O que tem de comentário nesse versículo é que isso aconteceu vários dias. Acontecia toda vez que eles estavam lá, ela aparecia e anunciava, né? Vejam que ele está dizendo a verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Essa forma de adoração incomodou Paulo, porque o Senhor não aceita a adoração de espíritos malignos, né? Jesus nunca aceitou a adoração de espíritos malignos, né? E esse tipo de adoração, vocês são servos do Deus Altíssimo, adorando como uma adoração ao Deus Altíssimo, isso começou a irritar Paulo. E passado alguns dias, os comentaristas também não explicam por que ele não fez isso logo na primeira vez, né? Mas deixa de qualquer forma que passado algumas vezes ele simplesmente expulsou esse demônio e ela perdeu os seus poderes de adivinhação e cessou o lucro dos seus donos. 19, João Paulo. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Agarrando Paulo e Silas. Eles não comentam sobre Lucas e Timóteo, né? Dá a entender que realmente os porta-vozes da palavra eram Paulo e Silas, e Lucas e Timóteo eram acompanhantes. Por isso que eles foram presos e arrastados para a praça da cidade. Na praça da cidade é onde costumava haver os julgamentos e as prisões, né? Então vamos lá, versículo 20, pode ser a Bárbara. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. 21, de Paula ou Diogo? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Tá, então eu só vou dar uma paradinha aqui. É uma pena que o Lucas não está aqui, porque o Lucas da área jurídica, né? Eu quero fazer uma pergunta jurídica. Nessa afirmação do versículo 20 e 21, né? O que tem de errado em relação à situação? Eu posso perguntar para ele depois, Renato, mando no grupo. Não, legal. Mas a gente vai ver isso agora, tá? Mas sabe o que é interessante? A causa do conflito era econômico, era financeiro. Porque os donos da escrava estavam reclamando que eles haviam perdido lucro, né? Por Paulo ter expulso o demônio lá, ela perdeu os superpoderes dela. Só que olha qual era a acusação que eles estavam levantando. Que eles eram judeus que estavam perturbando. Então, judeus perturbando, no final do versículo 20. E no versículo 21,
que eles estavam propagando costumes que não servem para os romanos. Porque os romanos têm a sua forma de culto, tinham a sua forma de culto, vários deuses e etc, etc. Então, a acusação deles, em momento nenhum, diz do fato financeiro, que, na verdade, o que os levou para a praça, foram arrastados para a praça, é porque os donos da escrava perderam o dinheiro. Mas, nesse momento, eles não falam dinheiro, porque seria vamos dizer assim, menos honroso para os donos da escrava. Ficaria evidente que eles estavam ganhando dinheiro de uma forma, entre aspas, né, não convencional, né? Então, eles omitem na causa deles o problema dinheiro e acusam eles de perturbação e de tentar impor costumes não favoráveis aos romanos, né? E aí lá, 22, agora é o Diogo. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Tá. Esses, na minha tradução, tá pretores, né? Os pretores, eles, segundo os comentaristas, eles carregavam junto deles alguns feixes de varas. Essas varas eram exatamente para açoitar as pessoas que eram trazidas a eles e precisavam de alguma condenação, né? Então, eles eram conhecidos por carregar junto deles um feixe de varas. E 23, agora acho que é o Fábio. Muitos açoites os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ok. Aqui tem mais um problema jurídico. A função desses pretores ou magistrados deveria ter sido prendê-los na cadeia até que o procônsul julgasse a causa deles. Quem deveria dar a sentença não eram os magistrados, mas o procônsul, né? Dá uma olhadinha, acho que em Atos 13:8. Atos 13, volta umas páginas aí. Nós vimos procônsul lá no comecinho. Atos 13:8, quando aquele mágico Bar Jesus, né, estava tentando desviar o procônsul. Mas opunha-se ele mais o mágico, porque assim se interpreta seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. E lá no 12 fala de novo. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Quem julgava a causa, quem deveria julgar a causa, era o procônsul. Então, qual a atitude correta dos magistrados? Deveriam ter colocado Paulo e Silas na cadeia, esperado a sentença do procônsul, e aí sim executar o castigo, né? Mas o que eles fizeram? Bateram muitos açoites, inclusive no 23, assim, deram muitos açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Ou seja, colocou neles como se eles fossem altamente perigosos, né? E mandou ele lá para... E o carcereiro, vamos ver agora, 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quando o carcereiro recebeu o comando dos magistrados pretores, que eles deveriam ser guardados em máxima segurança, levou eles para o interior da prisão, que é o ponto mais seguro. E, além do que, ainda prendeu os pés deles num tronco de madeira. Não tinha como escapar, né? Eles estavam firmemente presos. 25, João Paulo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Olha só, gente. Meia-noite, eles estavam bastante machucados, né? Os comentaristas até afirmam que eles não conseguiriam dormir por causa das feridas, né? Eram muitas, e eles ficavam sentados, não tinha como... levava varada no corpo todo, né? Nas pernas, nas costas, nos braços, em todo lugar. E Paulo diz isso, né? Que ele carrega no corpo as marcas do Evangelho, né?
Então, assim, eles estavam muito machucados os dois. Embora esse fato, eles oravam. Isso chama a atenção. Eles oravam e cantavam, né? Abra sua Bíblia lá em Tiago 1:2. Veja lá o que Tiago fala disso daí. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, tá? Esse daqui é o meio-irmão de Jesus falando. E também Pedro, 1 Pedro 5:6, logo depois aí, diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos para que Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Então, isso dentro do Evangelho, o passar por tribulações e sofrimentos, que em momento não é fácil, né? Mas diante de Deus é honroso. E ele diz, alegrem-se se isso acontecer com você, né? O fato da perseguição, da tribulação, diante de Deus é honroso. E eles oravam e cantavam. Os comentaristas chamam atenção, eles não fica claro se a oração era uma oração para livramento deles ou era oração de adoração ao Senhor. O fato é que o que ele diz assim, ó, no final do versículo 25, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, o que vai acontecer agora no versículo 26 vai ser impactante. Quem vai ler agora é a Bárbara. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Legal. É a segunda vez que esse fato é mencionado em Atos. Abra lá em Atos 4:31. Tendo ele orado, isso aqui ele está falando agora é Pedro, tá? Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. No livro de Atos vai aparecer vários paralelos do que aconteceu com Pedro, também acontece com Paulo, né? Nesse momento, houve um grande terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Os comentaristas dizem que era comum haver terremotos, né? Mas o fato de haver terremotos em seguida da oração dos apóstolos, do apóstolo Paulo principalmente, né? Dá um testemunho muito forte para os prisioneiros. E é isso que os comentaristas alegam, o fato dos prisioneiros não fugirem. Porque o que a gente vai ver aqui em seguida, que os prisioneiros que não são do grupo de Paulo e Silas, eles se mantiveram nos lugares onde eles estavam, né? Então vamos lá, versículo 27, agora é Paulo e Diogo. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Diogo? Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Fábio, 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Legal. Algumas coisas que chamam a atenção. O carcereiro, pela lei romana, quando um responsável, um guarda, um soldado, é responsável por um prisioneiro, se o prisioneiro fugir, a pena recai sobre o que estava guardando ele. Por isso que ele imediatamente pensou em se matar. Se ele fosse pego pela guarda romana, ele teria que pagar pela vida de todos eles, e seria um sofrimento bastante grande, né? Por isso que ele já pensou em se matar. E aí o fato é que Paulo, de alguma forma, percebe que ele vai fazer isso, né? Os comentaristas chamam a atenção. Se estava tão escuro assim, né, que precisava de tochas, né, para iluminar o interior da prisão, porque como é que como é que Paulo percebeu que o carcereiro estava pensando em se matar?
O texto de Lucas, literário, não deixa muitos detalhes, mas a gente pode entender que o barulho de espada, dele bater espada ou puxar a espada de algum lugar, dava a entender que ele estava movimentando espadas, mesmo no escuro, né? E também nos dá uma ideia de que o ambiente da cadeia era um ambiente bastante insalubre, escuro, úmido, né? E eles estavam ali dentro orando e louvando ao Senhor, apesar do lugar, né? Aí, versículo 30, a Aline. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Tá, 31, João Paulo. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Legal. O carcereiro ficou tremendamente impactado com o testemunho dos dois, né? Mas olha só o que fala o versículo 32, Bárbara. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. O que mostra que o carcereiro ainda não tinha ouvido. Ele não estava lá na beira do rio. Ele não estava ouvindo que Paulo e Silas estavam pregando. Ele queria saber o que eles tinham de diferente de salvação, que eles já tinham ouvido falar, que eles traziam notícias de salvação, né, boas novas de salvação, mas eles mesmo ainda não tinham ouvido, né? E aí o que acontece no versículo 32? Paulo e Silas lhe entregam a palavra de Deus e a todos os da sua casa. 33, Paula. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Tá. Olha só, naquela mesma hora da noite, fala que era meia-noite, né? Por volta da meia-noite, houve o terremoto, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Então, assim, a mensagem do evangelho mudou o comportamento do carcereiro, né? E agora ele passa a ter misericórdia daqueles dois prisioneiros, que é o Paulo e Silas, lava os vergões dos açoites, lavar, porque eles possivelmente sangra, né? É um negócio bastante dolorido, né? Lavou os vergões e depois ele foi batizado, né? E aí o texto original deixa bem claro que ele foi batizado dentro da cadeia. Não tem rio dentro da cadeia, não tem tanque dentro da cadeia. Ele foi batizado dentro da cadeia, não saíram de dentro da cadeia, né? E aí o 34 é o Diogo. Lê lá. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ok. E aí o carcereiro e a casa do carcereiro eram praticamente colados. Ele só tinha um espaço onde ele morava, mas era junto da prisão, né? Então, todo esse acontecimento aconteceu no interior da cadeia, né? Veja bem, levou eles para a própria casa deles, pôs à mesa, ou seja, serviu refeição, e isso a comunhão entre os cristãos, algo muito significativo, comer junto, né? E ele manifestava grande alegria por terem crido em Deus, né? Então, a promessa que Paulo e Silas fizeram, se você crê, tu e tua casa será salvo, realmente aconteceu com ele e eles estavam muito felizes. Tiveram que voltar para a cadeia. Os dois voltaram lá para a cadeia. E tanto que os comentaristas dizem que os auxiliares do carcereiro provavelmente prenderam novamente os demais presos, né? E somente Paulo e Silas é que tiveram esse privilégio de comer junto com o carcereiro. No versículo 35, agora é Fábio. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Tá. Esses oficiais de justiça, no grego, tá lictores. São auxiliares mesmo de justiça, como se fosse... acho que é oficial de justiça mesmo. Acho que o Lucas falaria com mais precisão. Mas é isso mesmo, são pessoas que trabalham a favor da justiça e foram lá dar um recado dos magistrados para que os dois
fossem soltos, né? E a ordem era essa, assim, ó, põe aqueles homens em liberdade. Agora vai ser a Aline, 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Tá, então olha só. Os oficiais de justiça falaram para o carcereiro, então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores, ó, estiveram aqui e ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Esse aqui é um cumprimento cristão. Vai em paz, né? Mas olha só o que acontece no versículo 37. Agora é... Ixi, mudou minha tela de novo. João Paulo? João Paulo, 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e, pessoalmente, nos ponham em liberdade. Olha só a encrenca. Lembra que a gente comentou? O correto era eles terem sido levados para a cadeia, presos, né, durante a noite, e no dia seguinte o procônsul deveria julgar a causa deles, e se julgasse que deveriam ser açoitados, aí sim seriam açoitados, né? Mas aqui aconteceu que, primeiro, os magistrados, como é que eles chamam aqui, pretores, nem sequer interrogaram. Eles não passaram por um interrogatório, que é o mínimo, né? Se a pessoa está sendo acusada, está sendo presa, o que você fez? Qual é a sua versão da situação? Por que você acha que você está sendo preso? Ah, foi por isso, por isso, por isso. Eles não perguntaram, não deram chance de defesa e não perguntaram se eles eram romanos, que foi uma falha grave, né? E para os romanos não era permitido açoite. Esse tipo de castigo não se aplicava a romanos. Eles podiam acontecer outros tipos de castigo, mas açoites não eram destinados para romanos, apenas para os gentios bárbaros, né? E aí eles ficaram numa situação bastante difícil, né? Porque, vamos lá para o 38. Agora, acho que a Quem leu agora o último? Quem leu por último foi o João Paulo. JP. Então, é o Fábio agora? É o Fábio? Seria a Bárbara? Não, a Paula. Então, Eu li antes do JP. Então lê a Bárbara, por favor. 38. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Tá. 39, Paula. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tá. No original, lá no grego, tá assim, onde fala assim, lhe pediram desculpas, no original está, lhe suplicaram. Né? Pedir desculpa é mais leve do que suplicar. Suplicar é um pedido insistente, né? Por isso que a Bíblia nos diz, pedir ao Senhor com orações e súplicas. Qual que é a diferença da oração e súplica? Súplicas são pedidos insistentes. Você pede continuamente aquilo, olha, por favor, por favor, por favor, por favor. Né? É nesse sentido. A situação desses magistrados era bastante grave, porque se eles fossem castigados, eles sofreriam a pena do Paulo e Silas. Eles teriam que levar todas aquelas varadas, né, com que eles foram açoitados e ainda iam para a cadeia. Né? Então, eles ficaram com muito medo, porque se não resolvesse o negócio ali, o negócio ia ficar feio. Né? Então, Paulo e Silas relaxou a prisão deles, mas pediram que se retirassem da cidade. Por quê? Temiam que o dono da escrava e mais as pessoas que estiveram na praça voltassem a fermentar o assunto, né? E o assunto chegasse
nos ouvidos de um procônsul. E aí a coisa ia ficar preta, né? Então vamos lá, Diogo, versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a cidade de Lídia e, Oi. vendo os irmãos, Dirigiram-se para a cidade de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Aí está escrito cidade? Para casa, desculpa. Ah, então tá bom. Porque eles não saíram de Filipos, tá? Então, eles foram para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, né? Não deveria ter sido o contrário? Os irmãos é que deveriam confortar Paulo e Silas, né? Que estavam tudo cheio de vergões, tudo cheio de hematomas, tudo machucado, foram presos. E, na verdade, foi o contrário, né? Eles é que confortaram os irmãos. E dali partiram, né? O curioso, depois, se vocês tiverem um tempinho, leiam a carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta de Paulo aos Filipenses é chamada de Carta da Alegria. Paulo expressa a grande alegria de ter conhecido e fundado ali uma igreja em Filipos, né? Mas vamos lá em 1 Tessalonicenses 2:2. Quer que eu leia ou vocês leem? Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, né? Então, assim, as tribulações que ele passou lá em Filipos, ele compartilhou com os tessalonicenses e também com os coríntios. Veja lá em 2 Coríntios 11, 25. Ele fala assim, aí é o currículo de Paulo, né? Desde o 24 até o versículo 27, é o currículo penoso de Paulo. Mas lá no versículo 25 ele fala assim, 3 vezes fui fustigado com varas, né? Com certeza, essa foi uma das 3 vezes que ele foi fustigado com varas, né? Então, ele comentou lá com os tessalonicenses da cidade de Tessalônica e comentou também com o pessoal de Corinto, né? A nossa aula termina aqui. Semana que vem, se Deus permitir, nós começaremos o capítulo 17, mas agora eles vão para Tessalônica, né? Seguindo viagem, eles continuam para Tessalônica. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Eu não posso deixar de trazer um comentário seguinte. O que é interessante nesse capítulo é que nem sempre que a gente pensa ou quer, funciona, porque não é da vontade de Deus, né? Eles tinham uma direção, apesar de crentes, missionários, eles queriam ir para um determinado lugar, mas Deus tinha outro lugar para eles irem. Então, traz o ensino de que a gente deve depender do Senhor. E eles tiveram essa experiência, né, de o Espírito Santo dizer, não, ali não. Então, isso também para nós, muitas vezes a gente quer alguma coisa que Deus não quer para a nossa vida, né? O que eu achei muito interessante também foi a questão de Paulo com Timóteo. Talvez ele entrasse com Timóteo e a opinião dele com relação à circuncisão, mas aí ele cedeu, Timóteo cedeu, Paulo cedeu e a coisa aconteceu. Então, muitas vezes também a gente tem que ceder dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da nossa própria vida, no trabalho. Às vezes, numa situação constrangedora, a gente tem que ceder, a gente tem que abrir mão das nossas axiologias para dar espaço à grandeza do reino. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com Paulo. E também, vocês perceberam, quando eles foram para a Macedônia, o evangelho fluiu. E a coisa aconteceu. Tudo bem, há tapas e tapas. Não teve beijos, mas teve tapas e tapas. Mas as pessoas se converteram, as pessoas ouviram, na beira de um rio,
né? Dentro de uma masmorra. Então, quando Deus está no negócio, flui. Então, fica essa lição para nós, para mim e para você, entendendo que na nossa vida a gente precisa deixar que o Espírito flua. Às vezes a gente quer ser a quarta pessoa da Trindade, e só tem 3. Né? Ou então dá uma ajudazinha ao Espírito Santo. Não, vou dar uma ajudazinha aqui ao Espírito Santo. Não invente modo que você vai se estrepar. Eu vou me estrepar. Então, é interessante, quando começou a ler aqui, Paulo em Filipos, Lídia convertida, a cura de uma jovem adivinhadora, a conversão do carcereiro e toda a sua família, foi a direção do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Teve preço? Teve. Mas eu acredito que Paulo saiu de lá aos pulos, né? Então, fica assim para nós, a gente ter cuidado. Amanhã é segunda-feira, a gente precisa da direção do Espírito. Na quarta-feira, continuar nessa direção. E domingo, na direção, né? Então, vamos nos ajudar permitindo isso. Às vezes, a gente quer de um jeito a coisa, né? Eu tiro por mim mesmo. Eu quero a coisa de um jeito e deixo palavras para cá. Mas é gostoso quando a gente descansa no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, se você está inquieto com alguma situação, emprego, escola, trabalho, relacionamento, sei lá, a pandemia, vai abrir ou vai fechar, né? Eu vou morrer, eu vou viver. Eu não sei se você viu esse vídeo. Eu vou morrer, eu vou viver, eu vou morrer. Descansa no Senhor e espera nele. Pergunta ao Espírito Santo. O que ele responder para mim, ele não vai responder para você, mas o que ele responder para você, ele não vai responder para mim. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, é interessante refrisar que eles tinham um planejamento. Eles tinham planejamento, mas Deus é soberano sobre o nosso planejamento, né? Então, a coisa não deve ser feita atabalhoadamente, né? Não é de qualquer jeito. As coisas têm que ser planejadas, mas, né, tudo sob a direção de Deus. Legal?